Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O cerco de Pokrovsk, a estratégia de pinça russa e a resistência da Ucrânia. O destino de Donetsk está sendo selado em Pokrovsk e Mirnohrad, pelo menos eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Embora que, se eles conquistarem essas duas localidades, ainda tem muito chão para a frente e a guerra vai continuar. Mas ele está sendo decidido em função da força da Rússia, que está cada vez mais fraca porque não tem tropa, está perdendo tropa e principalmente está num pré-colapso econômico, a Rússia. Em uma manobra de pinça, a Rússia concentra a sua aviação e grupos de assalto para esmagar as defesas ucranianas. Mas a resistência ucraniana não recua. Sob uma chuva de bombas guiadas, as forças da Ucrânia manobram no limite, destruindo equipamentos e caçando operadores de drones, em uma batalha de atrito que pode definir o rumo da guerra. É o choque final entre a força bruta e a precisão defensiva. Eu ainda acho que o que vai definir o final da guerra é justamente essa batalha por Pokrovsk. E Mirnohrad, que faz parte, são duas cidades muito próximas, né, praticamente, 6 quilômetros, se não me engano, 6 quilômetros de distância, Mirnohrad de Pokrovsk, é praticamente um anexo de Pokrovsk. Então eles estão querendo pegar primeiro Mirnohrad, que para eles fica mais fácil para fazer o cerco de Pokrovsk, não existe, né? É um cerco, quando eu falei o cerco, é um cerco que eles estão fazendo numa tentativa, apesar de eles já estarem no sul da cidade, controlada por eles. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, você vai ver conosco o final da guerra, o desenrolar e diariamente as melhores verdades, notícias do front, bem como a geopolítica de toda a região e eventualmente até algumas coisas sobre o mundo da geopolítica mundial. A linha de frente acaba de atingir o seu ponto de ebulição. Pokrovsk e Mirnohrad não são apenas cidades no mapa. Elas se tornaram o coração de uma batalha brutal de cerco, de tentativa de cerco. A Rússia lançou uma ofensiva massiva, utilizando tudo o que tem, de aviação tática a pequenos grupos de sabotagem na tentativa de criar uma pinça mortal, inclusive continuando nos seus ataques de carne moída, os buchas de canhão. E hoje eu quero justamente analisar como é que está a situação, como é que está a situação ontem, né? Porque já virou um dia. Eu quero fazer essa análise com vocês, para vocês, como as forças ucranianas estão lidando com essa pressão extrema. De fato, a pressão está difícil, muito difícil, levando, inclusive, uma conclusão minha, até o pânico, mas eles estão resistindo com muita bravura. As perdas são devastadoras, né? Ambos os lados têm perdas, os russos têm muito mais, e a tecnologia que está decidindo quem sobrevive, a tecnologia também está decidindo quem sobrevive no setor de Pokrovsk. Isso é uma coisa muito interessante. A estratégia do Kremlin é clara. O cerco, eles querem cercar Pokrovsk, enfim. Quem conseguir sair, que saia. Quem não conseguir, eles vão fazer um cerco, não vão deixar entrar nenhum suprimento, nenhuma logística e vão vencer pelo cansaço ou vão matar e fazer prisioneiros dos ucranianos. Essa é a estratégia deles. Não tem outra. Porque os ataques à cidade fracassaram. Os ataques à cidade e o controle da cidade pelos russos só acontece nas fake news do Kremlin. É o único lugar que acontece e tem uns bobinhos que acreditam e outros que são pagos por eles para continuar com essa desinformação. O sétimo exército, o sétimo corpo de exército de reação rápida da Ucrânia, que está atuando na região, confirma que a pressão russa aumentou drasticamente nos últimos dias a partir das vilas de Kotlin e Rudinsky. O objetivo: cortar as rotas e sufocar Pokrovsk. Para isso, a Rússia utiliza a sua maior vantagem atual,
que segundo o sétimo Corpo do Exército disse é a aviação tática. As bombas aéreas guiadas, conhecidas como a KABS, estão chovendo sobre as posições defensivas. O Igor Yeremenko, chefe do Estado-Maior de Reconhecimento de Artilharia Nacional, da Artilharia Nacional Ucraniana, alerta que essa superioridade aérea obriga os ucranianos a manobras constantes. Não é apenas uma questão de atirar, é uma questão de se mover para não ser pulverizado. Então não tem que ficar na mesma posição, porque se não mudar de posição, fatalmente uma bomba guiada vai acabar acertando aquela posição. Enquanto as bombas caem no solo, o jogo é de infiltração. Pequenos grupos de assalto russos, onde eles estão apostando, a maioria agora, eles tentam avançar pela periferia noroeste em direção a Grishino. É um combate de curta distância, muitas vezes em áreas agrícolas e terrenos difíceis. Grupos de sabotagem tentam se esgueirar pelas sombras, mas a inteligência ucraniana tem sido implacável. Recentemente, um grupo de reconhecimento russo, 2 dias atrás, mais 2 dias atrás, foi detectado e totalmente destruído ao tentar cruzar terras agrícolas ao norte de Pokrovsk. Esse grupo, que já era um grupo que eles estavam consolidando, tinha aproximadamente, não deram o número exato, disseram aproximadamente 15 soldados russos. Foi totalmente pulverizado. A ordem ucraniana é clara: detectar, isolar e eliminar antes que o inimigo consiga criar uma base sólida de operações. E o custo dessa ofensiva para a Rússia é o preço desse avanço é um número de uma guerra de atrito. Esse custo é proibitivo. Né? Para a Rússia, no eixo de Pokrovsk, as forças ucranianas detiveram 21 ações de assalto agora nos 2 últimos dias. Não considerem hoje, isso até ontem, né? Então ontem e anteontem. O saldo é pesado, muito pesado. 9 veículos destruídos, 24 peças de equipamentos especializados, 10 veículos de apoio transformados em carcaças fumegantes, mas o foco mudou. A Ucrânia não está apenas caçando tanques de guerra, mesmo que os russos não tenham muitos mais. Ela está caçando os olhos do inimigo. Mais de 575 drones de ataque russos foram abatidos. Esse dado é agora de domingo para cá, na última semana, né? Que a semana não fechou ainda, tem mais 2 dias, quinta e sexta, né? E também esses drones foram abatidos, 575. E também 29 locais que a Ucrânia descobriu de lançamento de drones, né, onde os operadores de drones ficavam, que também foram destruídos pela Ucrânia. Você vê a quantidade de lançadores de locais de lançamento de drones que eles têm, é muito grande. Eles estão trazendo todo o equipamento que eles têm para aquela região. Estão tirando tropas de outras áreas da frente de combate também. Além disso, a prioridade máxima agora é eliminar os operadores de drones da Ucrânia, né? A prioridade da Ucrânia é eliminar os operadores de drones russos. E o centro de controle, o que paralisa a capacidade de coordenação russa no campo, como vocês viram que eu relatei agora aqui, eles têm tido sucesso. As forças de defesa da Ucrânia não estão apenas esperando. O comando ucraniano intensificou o reconhecimento aéreo, implementou uma rede de minagem adicional em todas as possíveis rotas de avanço para Mirnograd e Pokrovsk. Em Mirnograd, operações de busca e ataque estão em andamento para limpar qualquer presença russa que tenha conseguido se infiltrar. Então, constantemente, patrulhas estão andando pela cidade, procurando, eventualmente, russos que tenham se infiltrado. A tática russa de usar pequenos grupos de infantaria reduz o alvo para a artilharia ucraniana, mas talvez torne esses soldados extremamente vulneráveis a emboscadas ucranianas que estão acontecendo. Com 255 soldados russos mortos apenas nessa região, nesse setor, recentemente a estratégia de carne de canhão ainda continua a cobrar também um preço muito alto dos russos. O que vemos em Pokrovsk e Mirnograd é o ápice da vontade militar. A Rússia aposta na exaustão e na força bruta da sua aviação, enquanto a Ucrânia aposta na mobilidade, na precisão dos seus drones e na minagem inteligente do terreno. Se o cerco for concluído, não existe cerco ainda.
A Ucrânia está brigando para não o haver. O caminho para o resto de Donetsk se abre, então se eles conseguirem cercar. Se a Ucrânia segurar a linha, a escalada final do Kremlin pode se tornar seu maior fracasso. A batalha continua e o mundo observa cada metro conquistado ou perdido nessas terras tingidas de cinza e fogo. Para concluir, eu digo o seguinte: a minha opinião é que a guerra em Pokrovsk não é apenas uma disputa por solo, por território, mas um teste de resistência da alma humana contra as máquinas de ferro. Enquanto as bombas guiadas tentam redesenhar o horizonte, os defensores ucranianos escrevem com cada manobra e cada drone abatido um capítulo de resiliência que desafia a lógica dos números. O cerco pode estar se fechando, não sabemos. Mas no xadrez da guerra, muitas vezes quem tenta cercar acaba por se ver isolado na sua própria incapacidade de vencer. O destino de Mirnohrad e Pokrovsk permanece, por enquanto, guardado, protegido pela coragem sob fogo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Vamos ver juntos o desenrolar dessa guerra, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, peço a Deus que abençoe a Ucrânia e abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.